E aí, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel Costa, sou do sexo masculino, tenho 27 anos, sou branco e estou trajando uma calça cinza e uma camisa vermelha. Tenho estatura mediana, uso óculos e estou usando aí um relógio prateado no pulso esquerdo. O ambiente da nossa aula é um estúdio de TV com uma televisão interativa para a gente realizar as nossas anotações. Então, vem comigo que hoje a gente vai estudar, pessoal, a eletroquímica, principalmente no que se diz respeito a pilhas, baterias, a eletrólise, que são processos aí, objeto de estudo dessa parte que é muito interessante aí para o vestibular. Então pega a tua caneta, já pega teu caderno e vai anotando nossos conceitos, que é muito importante. Eu vou te mostrar aqui tudo que o vestibular vai pedir sobre eletroquímica. Na nossa questão 1, pessoal, ela diz o seguinte, olha só. A primeira pilha eletroquímica foi constituída em 1800 pelo físico italiano Alessandro Volta, que utilizou 2 discos metálicos diferentes separados por um tecido embebido em uma solução eletrolítica. Os discos, ao serem conectados por um fio condutor, geram um fluxo contínuo de elétrons denominado corrente elétrica. Então ele está introduzindo aí o que a gente usa, por exemplo, que a gente chama de pilha, beleza? Continuando, em 1836, o cientista John Frederick Daniell, que é a pilha de Daniell, essa é muito famosa, então presta atenção, ele propôs uma evolução dessa pilha de volta, separando esses eletrodos e mergulhando eles em uma solução que está ali conectado por uma ponte salina, conforme vocês estão vendo aí na figura da nossa tela, beleza? Então, olha só, a pergunta diz o seguinte: durante o funcionamento da pilha de Daniell, letra A, elétrons migram do metal menos reativo para o metal mais reativo. Letra B, íons positivos da ponte salina migram para o becker em que ocorre a corrosão do eletrodo. Letra C, as soluções dos compartimentos anódicos e catódicos permanecem eletricamente neutras. Letra D, os eletrodos que constituem o cátodo e o ânodo sofrem corrosão. E letra E, a DDP registrada no voltímetro permanece constante. Pessoal, presta atenção, se tu nunca viu eletroquímica, esses termos aí são completamente novos, né? Então, para a gente entender essa questão, vamos lá revisar o seguinte, olha só. A eletroquímica, pessoal, ela é o processo que está ali convertendo reação química em eletricidade, eletricidade em reação química. E como é que isso acontece? Através dos elétrons. A gente sabe que os átomos, as substâncias químicas possuem elétrons, e a partir desses elétrons a gente pode ou gerar eletricidade ou usar a eletricidade para brincar com esses elétrons aí e realizar um outro tipo de processo. Acontece da seguinte jeito, pessoal, uma reação química, para gerar elétron, ela vai ter que passar por alguns processos. Por exemplo, o processo de redução. O processo de redução ocorre quando uma substância química ela vai ganhar ou receber elétrons. Agora, presta atenção. Para ela ganhar ou receber elétrons, ela precisa de alguém que vá doar esses elétrons. Essa espécie que doa, essa reação química em que há ali, a perda de elétrons, que ele está doando elétrons, se chama oxidação. E como um não acontece sem o outro, a eletroquímica então vai estar trabalhando ali as reações de oxidação, de oxirredução de forma aplicada. Beleza, pessoal? Então, olha só, a questão pergunta sobre a pilha de Daniell e para isso a gente vai aprender aí sobre a pilha de Daniell detalhadamente. Pessoal, a primeira solução eletrolítica que o comando explica, está ocorrendo uma oxidação. Então, olha a barra de zinco ali, que é o nosso eletrodo. Esse zinco, quando mergulhado na solução e quando a gente conecta ele ao outro metal, ele vai começar espontaneamente a doar elétrons. Então, a gente tem ali, zinco sólido, se transformando em zinco com carga 2+, isso porque ele perdeu 2 elétrons. Agora, esses 2 elétrons, eles vão ficar aí à toa, passeando? Não, né, pessoal? Porque no outro lado, olha só o que acontece. O cobre que estava em solução na forma de cobre 2+, ele vai pegar esses elétrons que o zinco doou e ele vai começar ali a sofrer uma redução. Então, ele vai sair de cobre 2+, e vai passar a ser o cobre sólido. Então, ocorrendo uma eletrodeposição. Então, se a gente for ver, esses elétrons vão sempre nesse sentido, tá, pessoal? Do negativo para o positivo. E é a partir daí que a gente tem
então uma diferença de potencial. O que é a diferença de potencial, que a gente conheceu como DDP? É a tensão que essa pilha gera, que vai ser lida ali no voltímetro usado para acender, por exemplo, uma lâmpada, beleza? E se a gente for notar, essas duas soluções, elas estão conectadas aí com uma ponte salina, tá bom? Essa ponte salina tem cargas, tanto positivas quanto negativas, né? Que é o KCl, então potássio e cloreto. E aí esses íons vão migrar, lembra sempre, o negativo em direção do positivo e o positivo vai migrar em direção ao negativo, afinal de contas eles vão se atrair. Isso porque, pessoal, a gente precisa que essas soluções sejam equilibradas. Então é para isso que serve a ponte salina, tá bom? Então eu trouxe para vocês aí um exemplo de como fica os nossos eletrodos após a reação química da pilha. Olha só, o zinco ele é corroído, afinal de contas ele foi para a solução, né? E o cobre ele vai ser depositado. Então olha só, onde ocorre a corrosão eu vou ter perda de massa e onde ocorre a redução eu vou ter ganho de massa, porque esse cobre está sendo depositado ali no eletrodo. Então voltando para a nossa questão, trouxe aí para vocês uma forma da gente representar, tá bom, pessoal? Então, ó, lá em cima, aqui a gente está exemplificando como a gente pode representar uma pilha, tá bom? No processo de eletroquímica. Então, primeiro a gente vai representar aí a reação de oxidação. Essas duas barras no meio que separa o zinco e o cobre indica a nossa ponte salina. E depois a gente representa a nossa reação de oxidação. Assim a gente tem uma representação esquemática da nossa pilha. Então, durante o funcionamento da pilha de Daniell, vamos ver o que acontece. Pessoal, letra A diz que migra do menos para o mais reativo. Isso não acontece, tá bom? Os elétrons sempre vão migrar do mais reativo para o menos reativo, que nesse caso a gente vai estar trabalhando com o potencial de redução de cada reação dessas. A gente vai ver mais daqui a pouco. Então, olha só, letra B. Migram para o becken que ocorre a corrosão do eletrodo. Gente, lembra, eu falei para vocês, ponte salina, os íons vão migrar em direção à carga oposta. Então, os íons positivos vão migrar em direção ao eletrodo, à solução carregada negativamente. Então, não tem nada a ver aí com corrosão do eletrodo, né? Até porque onde ocorre a corrosão é na célula de oxidação e não na célula de redução. Agora eu vou pular para a letra D, que diz o seguinte: os eletrodos que constituem o cátodo e o anodo sofrem corrosão. Pessoal, não, né? Se um eletrodo é corroído, o outro tem que ser depositado. Então, os dois não podem sofrer corrosão em concomitância, tá bom? E a letra E, a diferença de potencial, a gente viu aí que DDP é diferença de potencial, permanece constante. Pessoal, se a gente está fazendo uma pilha, eu quero gerar eletricidade, eu quero gerar energia elétrica. E aí, quando a gente usa uma pilha, né, ficar usando aí, tu esquece no teu controle do ar-condicionado, quando vai ligar, não funciona mais. Por quê? Porque a DDP acabou. A pilha não está ali mais disponível para reagir, não está mais disponível para trocar elétrons, beleza? Então, só nos resta a letra C. As soluções dos compartimentos anódicos e catódicos permanecem eletricamente neutras. Isso graças à ponte salina. Porque, enquanto o zinco doa elétron para o cobre receber, a gente tem aí a ponte salina equilibrando essas cargas. Então, vamos para a nossa próxima questão. A gente já vê que a pilha está bem parecida aí, né, pessoal? A imagem. Então, olha só. Considere a célula galvânica representada e as semi-reações com seus valores de potencial padrão de redução a 25 graus Celsius em 1 atm. O valor da diferença de potencial dessa célula galvânica e o metal que constitui o cátodo são: letra A, 0,55 volts e níquel, letra B, menos 1,05 volts e níquel, letra C, 1,05 volts e níquel, letra D, mais 1,05 volts e prata, ou letra E, menos 0,55 volts e prata. Pessoal, note que o sinal aqui da diferença de potencial da pilha ela é bem importante, tá? Inclusive nas questões ela aparece tanto com o sinal positivo quanto o sinal negativo. Isso é importante a gente sempre representar, tá bom? Então, como que a gente vai calcular, pessoal, a tensão gerada por essa pilha, que é o que a questão pede, tá bom? A gente primeiro tem que identificar quem sofre redução e quem sofre oxidação. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, o ânodo ele sempre vai tender a ocorrer ali a oxidação, porque ele tem o menor potencial de redução. Então, quando ele está ali presente a uma substância que tem maior potencial de redução,
ele vai deixar aquele cara reduzir. Então, olha só, o cátodo é onde ocorre a redução, né? Ele tem o maior potencial de redução. Quem é que está aí com o maior potencial de redução? A prata, tá bom, pessoal? Então, a gente já sabe aí uma parte do nosso exercício. E depois a gente vai calcular a diferença de potencial. Para a gente calcular a diferença de potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, se a gente for ver, vai dar 1,05 volt positivo. Então, só pode ser a letra D. 1,05 volt e prata. Pessoal, se uma reação química gera eletricidade, a gente está falando de pilha, uma reação espontânea. Agora, tem o contrário? Sim, teu celular descarregou e tu faz o quê? Põe na tomada, né? Beleza. Esse processo a gente chama de reação eletrolítica, tá? A gente vai chamar ali de célula eletrolítica. Vai acontecer uma eletrólise, que é o quê? Uma reação química vai acontecer quando eu aplico uma passagem de corrente elétrica. Então, basicamente, é o contrário da pilha, tá bom? Vai ter eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. A ígnea vai acontecer com a fusão de íons, tá bom, pessoal? Já a eletrólise aquosa vai acontecer com uma solução que tem água, né? Contendo íons dissolvidos de água, tá bom? Então, olha só, pessoal, vamos ver aí como o vestibular cobra questões de eletrólise. Olha só o que diz essa questão. A eletrólise da água é um processo que emprega uma fonte de energia elétrica para a aplicação de uma diferença de potencial, que promove a transformação da molécula de água nos gases hidrogênio e oxigênio. Pessoal, é o contrário da pilha lá que a gente viu no início da aula, né? A gente tinha uma reação química gerando eletricidade, agora o comando está dizendo que ele usa uma fonte de energia elétrica e que a partir disso a água consegue ser transformada em hidrogênio e oxigênio através da eletrólise, né? Eletrólise, para quem não sabe, significa eletro, né? Que vem de elétrons, e lise, que significa quebra. Então, é uma quebra a partir da presença de elétrons. O que o comando nos pede? Nos compartimentos do eletrolisador, a água é, letra A, reduzida no ânodo e o gás 1 é o hidrogênio. Letra B, reduzida no cátodo e o gás 2 é o oxigênio. Letra C, oxidada no cátodo e o gás 1 é o oxigênio. Letra D, ela é reduzida no cátodo e o gás 2 é o hidrogênio. E letra E, ela é oxidada no ânodo e o gás 1 é o hidrogênio. Gente, vamos lá. Sempre na eletroquímica, o ânodo vai acontecer a oxidação, tá bom? Então, nesse caso, a gente vai ter ali perda de elétrons na parte 1. E ali na reação 2 a gente vai ter a reação de redução, em que a gente vai ter a espécie ganhando elétrons. Se a gente analisar, pessoal, o NOx das substâncias que estão participando dessa reação da água, a gente vai ver, né, que a substância, a água, ela é reduzida no cátodo, conforme a gente viu ali no caso da redução, né, que ela sempre vai ocorrer através do ganho de elétrons no eletrodo, que é o cátodo, e o gás 2 que é formado é o gás hidrogênio. Por que isso? Porque ali no cátodo vai ocorrer o ganho de elétrons, então o hidrogênio da água vai ter, então, o seu NOx aumentado. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Espero aí que vocês tenham gostado. Então hoje a gente viu, né, a principal parte aí da eletroquímica que cai no vestibular, tanto a pilha de Dehn, que é uma questão que está sempre em evidência, e também a questão da eletrólise, que de vez em quando aparece. Beleza, pessoal? Não esqueçam de seguir o Prevest UEA em todas as redes sociais e não perca nossas aulas, tá bom? Um abraço e até a próxima.